Olá, começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, esse é o nosso espaço de fazer perguntas e conversar com pessoas interessantes sobre a nossa caminhada nessa corda bamba que é a vida acontecendo. E quando eu falo corda bamba, me vem à mente a imagem do Salvador Dalí, uma foto dele se equilibrando num pé só, num muro, e também um texto do Freud, que é o Mal-Estar na Cultura, que trata dessa condição posta a cada um de nós, né? Que é de se equilibrar ali entre os impulsos individuais e as limitações colocadas pela cultura. Então, essa cultura que nos agrega e nos protege, ela também nos tolhe. Nesse processo, ela nos tolhe, né? E nessa arena que a gente chama de vida, o sujeito coloca o seu corpo como um artista ao se apresentar num picadeiro, né? Então, cada um, como artista, se apresenta inventando formas, né, de seguir com seu show em meio aí a essas demandas intrínsecas e demandas sociais. E segue a minha pergunta, que é o que você está inventando para dar conta dessa caminhada? Eu estou aqui construindo metáforas, né? E já conversamos com pessoas que escrevem, que fazem música, que pesquisam, enfim. Mas a gente sabe que às vezes essa corda fica bamba demais, né? Ou inflexível demais. E aí a nossa capacidade de inventar fica prejudicada. E a verdade aqui nessa toada, né, é muita gente que finda por cortar essa corda. Então é por isso que a gente está aqui no terceiro episódio tratando sobre suicídio, e eu acho que a gente teria assunto para vários outros, né? Que são diferentes perspectivas, são tentativas de saber, de dar nome, de conter, de fazer alguma borda, né? E de dar conta disso que nos atrai, que nos apavora. E acho que disso que talvez nos apavore porque nos atrai. Então, já conversamos com as psicólogas Gláucia Tavares e Marília Guiar, da Rede AP, Rede de Apoio a Perdas Irreparáveis. Elas falaram para a gente um pouco sobre o acolhimento das famílias enlutadas. Elas têm uma experiência aí de 25 anos nessa lida. Conversei também com o sociólogo Homero Nunes e a psicóloga Elizabeth Rabelo. O trabalho de doutorado dela, pesquisa, foi a partir de bilhetes e cartas escritas por pessoas que se suicidaram. E foi muito interessante abordar alguns aspectos sociológicos e filosóficos associados a essas mensagens escritas e endereçadas. Foi muito interessante. E hoje a gente vai ouvir um pouco sobre o que a psicanálise tem a dizer acerca desse ato e a relação suicídio-adolescência. E quem está aqui comigo é a Carolina Nassau, que eu já agradeço demais. Foi difícil a gente conseguir essa brechinha, né? Porque ela é muito demandada, especialmente nesse Setembro Amarelo, Sim. né, Carolina? Que é Eu psicanalista, professora. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falar um pouco do seu percurso e da sua relação com esse tema, tanto na clínica, né, quanto na academia. Sim. Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom que deu certo, né? Ótimo. Então, o meu percurso com esse tema é muito antigo, sabe? Assim, o tema suscitou o meu interesse quando eu já era muito jovem e perdi uma pessoa próxima por suicídio. Então, esse tema já suscitou o meu interesse. Sim. Depois, na graduação, eu trabalhei no setor de toxicologia do Hospital João 23, atendendo somente tentativas de suicídio. Sim. E o meu trabalho de finalização de curso já foi sobre isso. Depois, eu fui trabalhar com adolescentes, em outras abordagens, e nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu comecei a ter uma demanda cada vez mais crescente de adolescentes com ideações suicidas ou com histórico de tentativas de suicídio. Sim. E aí eu fui para o doutorado
E acabei culminando nesse tema, né, no estudo desse tema, para entender aquilo que o meu consultório estava apresentando. Ótimo. E o que eu acabei verificando nos dados, que havia um aumento no Brasil do Sim. número de suicídios entre adolescentes. Apesar da gente ser um país com uma taxa média de suicídio e com suicídio maior na faixa etária dos idosos, Sim. a taxa entre adolescentes vem crescendo mais ou menos desde 2006. Tá. E aí eu fui tentar entender a relação entre suicídio, adolescência e psicanálise e qual seria o manejo desse tipo de caso Sim. na clínica. Ótimo. Né? Então, meu doutorado foi sobre isso. E aí você atua, além da clínica, também na universidade? Eu sou pesquisadora do Psilax, da UFMG, né? Que é o núcleo de pesquisa de laço social e psicanálise. Sim. E também dou aulas. Ótimo. Ai, que bom. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Então, eu acho que a gente podia começar. Eu falei um pouco aqui sobre simbolizar, né? Sobre essas formas, inventar formas de dar conta aí dessa caminhada que não é nada simples, né? Por isso que a gente está aqui nesse podcast com esse convite, assim, vamos refletir, vamos pensar sobre nossas possibilidades, nossas escolhas, né? Em diversas áreas. E agora no Setembro Amarelo a gente querendo fazer coro com essa campanha mesmo, que a gente sabe que é um cuidado diário, né? Um cuidado de janeiro a janeiro, como a gente já falou aqui, mas que agora a gente possa aproveitar esse movimento para também aprofundar um pouco, né? Nesse tema tão nada simples, né? Que realmente afeta cada um de nós. E aí eu proponho que você comece falando para a gente um pouco sobre o Lacan, quando ele diz que o suicídio é o único ato capaz de ter êxito sem qualquer falha, e tentar alguma relação aí com a questão do simbolizar e do ato, onde falta um e emerge o outro. O Freud, ele escreve uma frase lá no livro 3, ainda no início da sua obra, quando ele está trabalhando a histeria, e ele repete essa frase no Mal-Estar da Cultura, que ele fala o seguinte: o primeiro homem que trocou um xingamento, ele quer dizer assim, por uma porrada, eu não lembro a palavra exata que ele usa, mas ele foi o fundador da cultura. Ou seja, quando você troca e ele fala, quando você troca a palavra pelo ato, você está no campo da cultura. Então, eu acho assim que o primeiro homem que trocou um xingamento por lançar uma flecha foi o fundador da cultura. Então, a palavra, ela trata o ato. Né? E o Freud, ele foi trabalhando ao longo da obra, apesar dele não ter uma obra específica, um trabalho específico sobre suicídio, ele começa a pensar o suicídio como um ato, né? Não só como a causalidade consciente, como até então vinha sendo pensado a partir do momento que o suicídio parou de ser condenado e passou a ser pensado como um problema sociológico, psíquico, multifatorial, ele começa a pensar na causalidade inconsciente do suicídio também. E o Lacan, eu penso que quando ele fala que é o único ato bem-sucedido, é no sentido de que o sujeito rompe com a cadeia simbólica, né? E a cadeia simbólica, ela é passível de ter falha, e é uma falha muito bem-vinda, que é a falha da linguagem, né? A nossa incapacidade de representar o real, né? Mas que é muito bem-vinda porque ajuda a gente a tecer simbolismos sobre as nossas experiências. Então, quando o sujeito faz esse ato, ele rompe com essa possibilidade simbólica, né? E lembrando sempre que a palavra é o substituto do ato. Sim. É importante frisar isso, marcar isso até nesses... como possibilidades, né? Porque eu fico pensando assim que o suicídio é quando você rompe com qualquer possibilidade, né? De saída, na verdade, né? Parece uma saída, mas na verdade é um rompimento. Tá certo pensar assim? O que você acha? Eu acho que assim, a gente nunca pode falar de o suicídio, né? Porque existem vários tipos de suicídio, né? E com a própria psicanálise a gente sabe que tem atos que são atos de ruptura,
Sim. que estão mais no campo da passagem ao ato, É. e que tem atos que são mais para o outro ver como um pedido de ajuda, que estão no campo do acting out. Então, a gente sempre tem que tentar entender o sujeito na singularidade dele para tentar entender o que é aquele ato, que ato é esse que esse sujeito está produzindo, né, quando ele nos chega. Então, não existe o suicídio, mas os suicídios são muitos. Sim. Então acho que a gente podia estabelecer aí um pouco para a gente, de maneira tanto didático que for possível, essa diferenciação, né, entre passagem ao ato e o acting out. Então, o acting out é um termo, né, que o Freud utiliza para quando ele fala que o sujeito ele repete em ato. Ele está no Recordar, Repetir, Elaborar, 1914, mais ou menos, ele fala: o sujeito repete em ato aquilo que ele não pode dizer. Sim. Então, se uma pessoa, ela, por exemplo, é briguenta, ela acts out, é o termo que ele usa, né? Ela, como se fosse uma representação. Ela vai fazer, ela não vai te contar que ela é assim, mas ela vai repetir isso em ato com o analista. Sim. Né? E o Lacan ele vai extrair esse termo, né, para reler os casos de Freud, e ele vai mostrando como que o acting out ele é mais endereçado ao outro, ele é um subir ao palco, ele é um ato que se dar a ver, né? Ainda é claro que num acting out, por exemplo, numa tentativa de suicídio, o sujeito pode errar a mão e morrer. Sim. Né? Por isso que cada situação é uma, mas é um ato mais endereçado. No caso da passagem a um ato, que é um termo extraído da psiquiatria, né? Que está mais ligado, é um ato mais de ruptura, em que o sujeito, se o acting out ele é um subir ao palco, a passagem ao ato ele é um cair da cena. O sujeito cai na cena como objeto, né? Ele não está ali como sujeito mais, ele não está endereçando nada a ninguém, não tem endereçamento, ele simplesmente saiu da cena, caiu como objeto, né? E ele pode provocar uma ruptura radical. Sim. Né? E geralmente, depois de uma passagem ao ato, né? Se não for uma tentativa de suicídio, ou se ele sobreviver a uma tentativa de suicídio, há uma mudança da posição do sujeito frente à situação que ele está vivendo. Então, a passagem ao ato, ela tem essa característica de ruptura com o antes. Isso, né? Nunca se é o mesmo depois desse ato. Então, o analista ele tem que estar atento a que tipo de ato que o sujeito traz. Né, a partir, claro, da história, da cadeia de significantes que ele está produzindo ali para você. É um manejo muito delicado, né? Sim. Muito sensível e muito um a um. É muito um a um. Então, por isso que não é o suicídio. É interessante marcar isso, os suicídios, né? É o de... cada um é um, né? Para a psicanálise, cada um é um. É claro que isso não anula as leituras sociológicas, as leituras de grupo, os atravessamentos sociais do suicídio, de forma alguma. Mas quando um analista recebe um sujeito nessa condição no consultório, ele vai tratar disso no um a um. Isso, tá. Então, vamos tentar aí uma relação, então, com esse individual e social, porque até no programa anterior, né, a partir da sociologia, a gente escutou aqui como vivemos numa sociedade adoecedora, né? E que seria para o Durkheim, por exemplo. Então, assim, o que enseja o suicídio, assim, a partir do social. Né? Ali é uma outra perspectiva, por isso que eu comecei falando aqui, né? A gente está de diferentes perspectivas, tentando enxergar esse fenômeno. Agora, para a psicanálise, a gente vai para o lado individual, né? Vai por essa via do individual. Que a gente não pode perder de vista, né? O Lacan fala muito isso, que abandone a sua prática o analista que não leva em conta o horizonte do seu tempo. Então, a gente não pode perder de vista, por exemplo, em relação à adolescência, o momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, estamos atravessados por um momento muito específico da nossa civilização, né? Sobretudo na adolescência, que a gente tem alguns fatores que apontam, por exemplo, as causas sociais do aumento de suicídio, né? Então, por exemplo... existem pesquisas, geralmente americanas, onde o suicídio entre adolescentes também cresceu,
né? Nesse sentido, a gente é parecido com essa população, que apontam o atravessamento da tecnologia, né? No aumento do número de suicídios e das redes sociais. Sim. Então, a gente não tem como negar esse atravessamento. Por exemplo, né, tem uma pesquisa que mostra que o smartphone surgiu em 2007 e em 2010, nos Estados Unidos, eles observaram um aumento de 64%, eu acho. É um número bem alto do número de suicídios e de 33% de diagnósticos de depressão entre adolescentes. Então, o atravessamento desse novo modo de enlaçamento social que a tecnologia traz, né, para o adolescente, ele traz um apontamento social para esse momento, o que não significa que não existia suicídios de adolescentes antes. Tanto que Freud escreveu um texto em 1910, né, em relação com a escola, sobre o suicídio de adolescentes no ensino médio, né, que é o ensino secundário. Então, você vê que a temática é a mesma, mas os atravessamentos sociais variam. Sim. Então vamos pegar lá, em 1910, e a gente chega aqui, porque a gente acho que vai ficar bastante na atualidade, né? Ali, então, o contexto desse texto do Freud era uma escola de ensino médio. E a pergunta era isso: qual que é a participação da escola, né, nesse fenômeno? Ou como ela substituiria a família? Como que é isso? Assim, O que o Freud fala é o seguinte, assim, né? A pergunta é: a escola é responsável, né, pelo suicídio dos adolescentes? E ele fala assim: falar que a escola é responsável é ir longe demais. A gente não pode falar que a escola é responsável pelo suicídio dos adolescentes. Mas a gente pode dizer que nesse momento que os adolescentes estão se desligando dos pais, né? A libido se desliga dos pais, essa libido ela não consegue um reendereçamento para a escola, porque a escola fracassa no sentido de despertar o desejo de saber desses adolescentes. Né? E também por não levar em conta esse momento tão peculiar da vida que é a adolescência. E ele fala, e aí ele aponta já lá nesse texto que se a gente quiser entender um pouco do suicídio, talvez a gente tenha que pensar na melancolia. Né? E aí, em 1914, ele escreve Luto e Melancolia, 4 anos depois, em que ele vai apontar meio que o paradigma do que é o suicídio para a psicanálise, ou pelo menos para a leitura freudiana do suicídio, que ele vai falar assim: se a libido narcísica ela é tão abundante no próprio eu, como que o sujeito é capaz de tirar a própria vida? E aí ele diz: o sujeito é capaz de tirar a própria vida se ele tratar o eu como um objeto outrora amado e agora perdido. Né? E esse paradigma ele vai permanecer ao longo da obra de Freud. Tá. Aí a gente vem para cá, trazer esse texto para hoje. Para essa adolescência que não sei, me parece uma espécie de não lugar. Né? Até quando coloca isso, já não tem essa libido mais direcionada ali para aquela referência tão forte, né, tão marcante da infância, dos pais. Já não tem mais aquele corpo, já não tem mais, já não é criança mais, não sei, uma espécie de não lugar, né? Deixei aqui, mas ainda não cheguei. Está em busca de um outro lugar, e ali é um momento que fica muito delicado, né? E eu tenho a impressão de que alguns passam por isso de maneira um pouco distraída, né? Meio em grupo, que acho que me parece que é a maneira como a gente vive também, a maior parte do tempo, talvez um pouco distraídos, né? E outros com um pouco mais de questionamento, né? Dessa angústia que faz perguntar e que checa, né? Que nos coloca diante desse vale a pena ou não vale a pena existir, estar aqui e viver, né? Que seria a grande pergunta. Essa é uma pergunta da adolescência, né? A adolescência traz uma pergunta fundamental, que é uma pergunta sobre a existência, né? Qual que é o sentido da vida? Eu gosto de trabalhar muito com o adolescente por causa disso, porque o adolescente, ele atualiza perguntas que depois que a gente vira adultos, a gente meio que recalca. Sim. Então, eles atualizam essas perguntas, assim, de uma forma muito viva. Mas os adolescentes de hoje, eles estão muito atravessados
por duas características que eu acho muito importantes, assim, nesse aumento do número de suicídios ou do número de atos, né? Porque as autolesões também estão crescendo muito. Eu ia te perguntar sobre isso também. Então, o que eu observo? É uma parca capacidade de produção narrativa sobre o próprio sofrimento. Então, os adolescentes, eles não conseguem, a princípio, produzir uma narrativa sobre o próprio sofrimento. Na hora que um adolescente chega, isso não está descrito só na minha clínica, está descrito em pessoas que trabalham em CAPS, em serviços de saúde mental. Eles não conseguem dizer o que está acontecendo com eles. Sim. Então, eles não conseguem produzir uma narrativa sobre o sofrimento deles. Né? E uma outra característica que eu observo é um atravessamento muito intenso do imaginário. É claro que o imaginário sempre teve aí, né? Mas como eles estão atravessados pelas redes sociais, eles vivem uma lógica de comparação muito grande. Né, que é essa lógica de o outro tem mais likes, o outro tem mais curtidas, a vida do outro é melhor. Os filtros, né, inúmeros. Os filtros, é como se o outro tivesse sempre numa festa, vivendo uma coisa muito melhor do que ele, né? E acho que agora eu acrescentaria também um terceiro ponto, assim, que essa... mudança, essa inconsistência meio do campo das referências do adolescente, para usar um termo mais compreensível para o público leigo, assim, né? Os adolescentes, eles estão com esse outro muito frouxo, né? Tem uma autora da psicanálise que ela fala assim, é preciso que os pais não abandonem o adolescente antes que ele os abandone, porque ele vai testar muito e os pais acabam falando, os pais contemporâneos, como eles estão às voltas com também uma lógica muito adoecedora de produtividade, né? De desempenho e aparência também, eles acabam deixando o adolescente se virar muito, assim, deixa o adolescente ir, né? Então, o que a gente assiste hoje que é muito preocupante? Tem um livro que foi escrito, que foi lançado ano passado, chamado Geração do Quarto. Você já viu esse livro? Do Humberto Monteiro. Ele é um educador, ele não é do campo da psicanálise, que ele entrevistou mais de 1.500 adolescentes em 5 estados do Brasil, inclusive Minas Gerais. E aí ele vai apontar desses adolescentes que estão trancados no quarto, né? Ele chama Geração do Quarto, dentro das redes sociais, ou dentro dos jogos online, ou vivendo uma vida completamente virtual, perdendo completamente a capacidade de produção narrativa, de relacionamento social, de ligação com os pais também, porque eles ficam muito trancados dentro do quarto. E o que ele encontra nesses meninos? Uma alta quantidade de ideação suicida e de histórico ou risco de autolesão. Então, são adolescentes que estão trancados dentro do quarto, teoricamente seguros, mas cheios de ideias mortíferas. Né? Então, eu acho que esse atravessamento, contemporaneamente, ele é muito importante da gente abordar. É muito. Além disso, a gente vê com o lançamento da tecnologia um encurtamento da vivência do longo prazo, né? O adolescente, se ele já era imediatista desde sempre, desde 1910, o adolescente contemporâneo, ele é muito imediatista. Não tem que esperar, né? Já tá nesse mundo virtual, é tudo pronto agora. É tudo pronto agora, ele não tem que esperar. Maratona, né? Uma música lançar, ele não tem que esperar um programa aparecer na televisão, ele não tem que esperar... basicamente nada. E eles não têm paciência nem de ver filme mais, né? Porque o TikTok, os vídeos engajam em 3 segundos e passou. Então, eles são muito imediatistas. Então, o adolescente, ele se vê ali numa situação de conflito, né? E aí ele acaba desembocando num ato antes de produzir uma palavra que possa barrar ou cernir esse ato, né? E ele não necessariamente quer morrer. Ele quer apaziguar aquele sentimento que ele teve intenso de dor ou de angústia. É porque você está falando de um excesso, não é isso? Até dessa vivência virtual, desse excesso de estímulos, de um excesso de tudo, né? Mudança corporal, desligamento dos pais, o virtual, né? A comparação. Então, o adolescente, ele está cercado disso. E aí, atravessado pela essa lógica do encurtamento dos tempos. E aí, ele sente um mal-estar.
E ele, sem referências e sem possibilidade de produzir uma narrativa para simbolizar isso, né? Para elaborar, ele rapidamente passa ao ele ato. age. Né? Quantos adolescentes eu atendi que me disseram que cometeram autolesão porque eles não conseguiam produzir palavras que pudessem dizer do que eles estavam sentindo. E aí é como se o corpo se tornasse um livro de marcas do sofrimento deles. É muito interessante, né? Parece que é uma intenção de localizar a dor e também de inscrever, né? E aí, o que a análise possibilita, né? Que esse tratamento possa vir mais pelo campo da palavra do que pelo campo do ato. Né? Então, na hora que você começa a contribuir para que esse adolescente possa produzir narrativas sobre o próprio sofrimento, que ele tem espaço, é claro que não é só isso, mas isso ajuda muito, esse adolescente começa a tratar o ato pela via da palavra. Né? E isso é um grande desafio, me parece muito enorme desafio, complicado. Hoje eu estou lembrando de uma pessoa que veio aqui também, uma psicóloga, ela atua pela fenomenológica existencial, que é a Madá, mas a gente colocando, o assunto que surgiu no dia foi falando isso sobre pessoas adultas também, com essa dificuldade de simbolizar, de nomear sentimentos e vivências, e realmente uma redução assim, do campo simbólico, da capacidade de produção narrativa. Então, e você falou um pouco isso aqui agora também, né? Não, que não é só do adolescente, e que a gente, na vida adulta, já tem essa tendência a se afastar um pouco dessa conversa difícil também. E vamos para a prática, né? Vamos para o dia a dia, não dá tempo. Vamos para o ato, né? Vamos para o ato também. Aí esse ato pode ser produtivo ou pode ser mortífero, né? Pois é. E aí esse adulto é pai desse adolescente. E além disso, uma outra característica que a gente vê hoje, então tá vendo? É multifatorial. É multifatorial. É uma certa... Os pais virando adolescentes também. Sim. Né? Tem uma autora também da psicanálise que ela fala que a vaga de adulto está vazia na nossa sociedade, né? Então, os pais muito identificados com os adolescentes, muito sem saber o que eles fazem quando o adolescente, por exemplo, é pego numa escola fumando vape. Os pais não sabem se eles fazem alguma coisa ou não, eles... assim, pequenas intervenções, eles ficam confusos, porque eles estão muito misturados com adolescentes, né? Isso é um exemplo, mas tem 1000 outros. Claro. Então, existe uma certa adolescencização, nem sei se existe essa palavra, da vida. Sim. Né? Então, os adultos muito adolescentes também. Muito sem condição de estar num certo lugar de produção... de um saber subjetivo, ainda que errado, tá? Sim. Que possa, de alguma forma, ser uma alça de passagem para esse adolescente fazer a dolorosa travessia da adolescência. Quer dizer, já não tem uma referência, é um momento de questionar referências mesmo, né? Especialmente as dos pais. Mas parece que antes desse momento, eu não sei, acho que eu estou vinculando um pouco com o que você disse, de abandonar os filhos antes que eles abandonem. Parece que talvez nós pais, né, vamos colocar aqui também, estejamos deixando esse lugar antes que seja questionado por eles. Quando a gente se aproxima demais deles. Seria isso? A gente é que vai até... Ou aproxima ou afasta, né? Aproxima nesse sentido de adolescentizar, né? Que você de disse se tornar também, adolescente. de buscar as referências neles, né? Também. Eu que trabalho muito com adolescente e as redes sociais com adolescente é um mundo, né? Então eu aprendi muito com eles a usar e eles trazem isso nos atendimentos. Sim. Eu acho que é uma coisa importante da gente estar aberto também para isso quando a gente trabalha com adolescente. A gente vê que os adolescentes eles lançam moda de como usar as redes sociais para os adultos. Então meio que os adultos que copiam os adolescentes. Né? É como se o saber agora, antes o saber estava no idoso, né? E com a chegada da tecnologia, é a primeira vez que o saber está com o adolescente. Então é a vovó que quer saber com o netinho como é que usa, como é que faz. Então tem uma certa produção do saber que passa mais pela adolescência hoje. Sim. Então a gente perdeu essa referência de que o adulto e o idoso vão vir com o campo do saber. Só que aí a gente está entregando, então, para alguém que
tá numa fase desse não lugar, assim. Tá na corda bamba. Tá na corda bamba. Fazendo alusão à sua metáfora inicial. E é pesado para eles também, né, esse lugar. Sim. Ok, aí a gente falou então aqui ainda continuando nessa parte da simbolização e elaboração e dessa passagem, dessa travessia, é claro, obviamente a análise é um excelente lugar para esse exercício, né? E trabalhar com adolescente na clínica realmente é fantástico, né? Incrível como quando se lança mesmo a palavra. Né? Eu acho que a gente tem que estar aberto ao jeito que eles chegam, né? Sim. Por isso que eu falei, tem uma certa ortodoxia que tem que ser meio abandonada quando você trabalha com adolescente. Ótimo, ótimo. Adoro quando dá uma quebrada, assim, vamos subverter um pouco aí, né, os protocolos, porque a gente está falando de vida, né, de prática e de dinamicidade, né? Sim. Agora tá, então análise, mas e aí? E outras formas de escuta também desse sujeito que está trancado no quarto ali? Eu acho que essa ideia de alça de passagem, né, ela foi produzida por colegas lá do Psilax, né, eu acho que a gente, nas pesquisas que a gente faz, a gente vê que alguns adolescentes, eles acabam, principalmente de áreas assim, né, a pesquisa incidiu sobre adolescentes de áreas mais periféricas, às vezes eles vão tentar fazer essa alça de passagem com o cara que vende cachorro-quente, ou com a capoeira, Sim. ou com alguma forma de grupo. Então, assim, as alças de passagens possíveis, elas estão lançadas no mundo, né? Mas, para isso, é importante que o adolescente saia do quarto. Né, assim. E, às vezes, eles até se enlaçam pela via da internet também, né? A internet, ela não é só uma fonte adoecedora, é importante lembrar disso. Sim. Ela é uma fonte de vínculos também. Né? Vai depender de qual ponto da rede que esse adolescente vai cair. Esse que é o problema da adolescência. Eu brinco muito que que o virtual, ele é uma rua virtual. Então, quando o seu filho está na internet, o seu filho está numa rua virtual. Então, é a mesma coisa de você pegar o seu filho e soltar na rua, entendeu? Ele vai encontrar pessoas legais e vai encontrar pessoas não legais. Sim. Né? Então, ele está em risco. Tem que então, se o seu supervisão. Exatamente. Se o seu filho está o dia inteiro na internet, não é indicado que ele fique o dia inteiro na internet totalmente sem supervisão, porque ele está numa rua virtual. Né, em que muitas coisas podem acontecer e que ele não pode não estar preparado para isso acontecer ou como lidar com isso, e é importante que ele tenha alguém para se referenciar. E não tem como tirá-lo dessa rua, não se trata disso também, né? A importância de então não se furtar dessa conversa. Dessa participação, de estar com o olhinho na janela, sabe? E aberto para as conversas difíceis, né? Sim. As perguntas difíceis e que é comum também que os pais tentem evitar e terceirizar isso, né? Aí me voltei à questão da escola, né? Ou é terceirizar para a escola, ou terceirizar para um profissional, né? De algum tipo. Cabe ao profissional também tentar enlaçar os pais, né? Para que ele não fique totalmente. Agora, tem adolescentes que vão ter que se virar sozinhos mesmo. Tem. Né? Não tem muito jeito, assim. Sim. Tá, eu queria voltar um pouquinho na questão do tempo. Acho que isso é importante, não só a gente pode até fazer esse recorte aqui para adolescente, mas que também me parece fácil de generalizar, né, para todos nós. Que é esse encurtamento que você falou do tempo, assim, a gente está muito pulando uma etapa ali que é importante demais. O Bill Han, sabe aquele filósofo coreano? Sim. Ele tem um livro que chama Enxame, que ele vai falar da incidência do digital, né, na nossa vida, e ele que fala disso. Que ele fala que a gente está vivendo uma ampliação da experiência de curto prazo. Né? Então, é como se tudo fosse... para ontem, e tudo tem que ser rápido, né? Inclusive as psicoterapias, né? Então, a gente tá... E o que isso gera, né? Eu acho que isso gera muito... É como se a gente fosse pensar nos 3 tempos lógicos de Lacan, né? Instante de ver, tempo de compreender e momento de construir. Momento de concluir, desculpa. É como se a gente tivesse... tirando o tempo de compreender das nossas experiências. Então, a gente vê e conclui.
vê e conclui. Então, eu acho que, inclusive, no trabalho de análise, mas também na vida, é tentar dilatar um pouco mais a experiência do tempo de compreender, Sim. né? Porque a gente está elidindo esse tempo da nossa experiência, Sim. né? E isso produz muito mais atos, né? Porque a gente está sem o tempo de compreender, inclusive, o que a gente vivencia. Sim. Né? E a tecnologia e essa demanda por produtividade, por desempenho, né? Ela carrega todo esse excesso de demanda e de encurtamento de experiência de tempo. E aí, nesse sentido, eu acho até que a gente meio que vai na contramão da ideia, nesses casos graves, de tempo curto. Eu acho que se trata muito mais de dilatar o tempo, de compreender, do que de encurtar o tempo. Acho que eu não compreendi esse finalzinho. Aí eu tô falando de de tempo de dilatar. consulta, por exemplo. Ah, tá. Né? Eu acho que tempos Tá. de casos em casos Sim. graves, a gente mais dilata o tempo do que trabalha com sessão curta, por exemplo. Sim, sim. Isso é importante que seja assim. Eu acho que na maioria, sempre em psicanálise, a Nesse gente pensa 1 a 1, né? Mas eu acho que nesse sentido a gente está indo numa certa. É como se o analista agora precisasse ir na contramão dessa lógica de encurtamento do tempo. Sim. Sim, ok. Tá, mas aí você está falando, então, de maneira geral também, e não só o específico. Não, estou falando de maneira geral. Para que a gente se dê a esse exercício. Então, de dilatação do tempo de elaboração. Sim. E isso é muito na contramão mesmo, porque a gente realmente vive tempos de terapia breve mesmo, de sucesso né, que são opções, né? Eu sempre falo aqui, tanto que vem gente de todas as psicologias, né? Eu tenho até uma questãozinha que eu não sei, não acho que é minha, não, mas não sei, é meio delicada de tratar, acho que especialmente para quem está na academia, mas que a psicanálise é uma coisa, a psicologia é outra, né? Me parece. Sim. Mas acho que a conversa e o diálogo é fundamental, né? E aprendo muito com cada um que vem aqui. Mas que é fato, né? Que a gente vive um tempo de demanda tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E aí, nesse sentido, é legal a gente, já que a gente está nesses tempos de discussão, né, da base científica da psicanálise. Sim. Eu vou fazer uma brechinha. Tem uma pesquisa de 2018 na Inglaterra, falando que as psicoterapias psicodinâmicas e as psicanalíticas, e aí sem pegar qual linha da psicanálise, tá? Ela não está abordando, mas a psicodinâmica é essa terapia bem pela fala mesmo, né? Bem embasada na psicanálise, elas têm mais efeitos nesses casos de autolesão e tentativa de suicídio. E que terapias de longo prazo se mostram. A pesquisa não consegue explicar muito bem por quê, mas eles acreditam que terapias de longo prazo eles conseguem mostrar as evidências, mostram mais eficácia nesse tipo de caso. E eu acho que tem muito a ver, isso é uma hipótese que eu desenvolvo, inclusive na minha tese, com essa questão do tempo de compreender. Né? Se você consegue produzir um tempo melhor de compreensão para esse sujeito acossado no limite da angústia, né? E tentando tratar essa angústia com um ato, né? Ir na contramão da pressa contemporânea faz toda a diferença. Pois é. Aí eu vou arriscar uma coisa aqui então, Carolina, assim, que às vezes eu tenho um pouco de receio de fazer perguntas aqui, mas já falo, são perguntas sinceras. Né? Perguntas sinceras me interessam. Então, que é dessa questão que tem a ver com... Porque, assim, a gente está falando um pouco aqui também do mal-estar, né? E se a gente pensar em algumas psicologias, assim, que vão na via da adaptação. Adaptar o que não dá para adaptar. Né? Não dá. Então... Me parece que a gente fica mais nessa... Vamos fazer as pazes com o não sentido? Vamos fazer as pazes com... Não, e o que dá para fazer sem ir muito em busca dessa adaptação que simplesmente não é possível, né? Então, o que fica me parecendo, assim, é que num primeiro momento, parece que algumas terapias vão conseguir essa adaptação. Eu quero conseguir dirigir, tenho medo de... Tá, vai dirigir, mas aí você vai ter medo de entrar no ônibus. Esse sintoma que vai deslocando, assim, porque não...
não fecha essa conta, né? Eu acho que, Então, né, tem psicoterapias para perfis diversos. tem lugar para todo mundo, tem momentos. O que eu quero agora é isso, ok, preciso disso, tem que resolver essa questão. Mas pensando de uma maneira um pouco mais ampla, fica me parecendo um pouco isso, sabe? Que a gente está, com todo respeito, cada um faz suas opções, mas a mim parece um pouco nesse sentido, assim, de vamos tentar adaptar o que não dá para adaptar, porque nós somos sujeitos. Eu acho assim, que uma característica, o Foucault, na verdade, de formas jurídicas, né, ele fala que as ciências humanas, né, e aí está incluídas várias formas de psicologia, elas nascem como um braço de auxílio para o aparelho regulador mesmo. Sim. Né? Cultura, essa tentativa de... Um braço de auxílio, de adaptação mesmo. Sim. O que eu acho que é um pouco diferencial da psicanálise é que ela trata o mal-estar como estrutural. Sim. O mal-estar, ele é radical e ele é insubstituível. Tá aí. Assim, é claro que a gente pode cernir esse mal-estar, aprender a conviver com ele com formas mais simbólicas, artísticas, culturais, produtivas, por que não? Sim. Mas o mal-estar, ele é da existência. Da existência do ser falante. Sim. Né? E nesse sentido, a psicanálise ela não visa uma adaptação. Né? Assim, isso ela que me fascina na psicanálise. Porque às vezes a própria adaptação excessiva, ela é patologizante. Sim. Ela gera doença. Né? Acho que ela aumenta essa tensão. Sim. E quando é assim, adapta, você está excluindo também essas outras possibilidades, né? Você está forçando a barra ali para algo que simplesmente não vai acontecer, não vai dar. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nessa seara de estar sendo o braço do aparelho que está ali só para regular, né? Corpos. A psicanálise é uma outra ética, né? Se trata de uma outra coisa e que eu acho muito aberto, é libertador, eu acho. Eu já comentei que, pessoal, eu tenho tatuado aqui, a estrada de fazer, sabe? Que eu acho que é isso, só tá no meu corpo. A estrada de fazer, que eu acho o que dá para fazer com isso que está posto. Que é o mal-estar, né? Que é o mal-estar, tá aí, o que dá para fazer? Vamos inventar. Da nossa existência. Cada um tá aí inventando as suas formas. Isso me parece mais interessante do que eu tentar simplesmente caber onde não cabe. Sim, né? sem dúvida. Que é limitador, né? Pois é. Então, eu tenho outra questão que eu coloquei aqui para a gente pensar, que a gente está falando da adolescência, a gente sabe que isso mudou, né, ao longo da história. Hoje a adolescência, não sei, você consegue precisar para a gente onde começa, onde termina, tanto faixa etária e não sei, questões Então, a adolescência, ela surge no final do século XVII, início do século XVIII, né? A partir do momento que as famílias mais abastadas começam a levar os filhos para estudar, né? Para ampliar o tempo de estudo. Então, isso vira um tempo de espera, né, da entrada entre a infância e a vida adulta, que é um tempo de formação. Então, a adolescência surge nesse tempo de espera de entrada na vida adulta, em decorrência de uma formação acadêmica. Então, a gente começa a ter aí os primeiros sintomas, evidências das características da adolescência que a gente conhece hoje, que está tão bem descrito lá na peça de 1870 de Wideking, né, que o Freud comenta, Lacan também, mas a adolescência começa mais ou menos, mas já acontecia antes, mas fica bem evidenciada no século XVIII e XIX. 18 com Werther, né? Os sofrimentos do jovem Werther. Enfim, hoje o que a gente vê, e aí a adolescência a partir da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, ela começa a ser efeito, ela começa também a ser, não é efeito, ela começa a ser objeto mercadológico. Então começam-se a se produzir propagandas, objetos, um mercado para a adolescência. E com isso a gente vê uma
ampliação do tempo de adolescência. Então, hoje a gente tem a pré-adolescência, né? Que a gente tem todo um mercado a partir de 8, 9 anos para meninos e meninas pré-adolescentes, né? Que é esse tempo que seria um tempo de latência na época de Freud, já é uma pré-adolescência. E a gente vê também uma ampliação do tempo de adolescência para além das fronteiras dos 18 anos. Sim. Né? Então, a puberdade, que é um fenômeno biológico, né? De mudança hormonal, dos caracteres secundários, ele vai de 12 a 18, mas a adolescência ela é um fenômeno social, discursivo, que pode começar com 8, 9, 10 anos e até 40. Não, eu ia falar 30, né? Né? Assim, dependendo da posição do sujeito. Sim. Né? Então, a adolescência ela é discursiva social. A puberdade ela é biológica. É claro que a puberdade, né, tem um autor da psicanálise também que ele fala que a adolescência ela é uma tentativa de tratar a puberdade, né? Então, assim, é claro que a adolescência ela está marcada por essa mudança corporal, isso é uma característica da adolescência, mas os efeitos sociais da adolescência podem se estender muito para além de 18 anos. Sim. E aí com esse tipo de posicionamento também diante dessa grande questão que é da existência. Quer dizer que... O que vai me ligar à vida, né? Eu acho que cada sujeito, ser falante, a partir do seu mal-estar, escolhe o que vai ligar ele à vida, né? Ou quais são os elos dele com a vida. E a adolescência está nesse momento, né? De se separar dos pais e também... estranhamento, né? Escolher o que o liga à vida. Por isso que a pergunta sobre a existência está tão evidente nesse momento de vida. Sim. Tá. E aí, então, o que a gente falaria, assim, para os que ficam ávidos, né? Por algumas não sei, formas de acolher, formas de escutar também... E de se aproximar desse estranhamento que é da adolescência, dessas mudanças, disso que a gente já falou, que já é um corpo que não é mais, que agora que corpo que é? Corpo que tromba. De quem você está falando? Dos pais? Eu falo dos pais, de profissionais, de escolas, sabe, que... Porque eu tenho filhos adolescentes e na escola, e escola tradicional, e escola que às vezes me assusta um pouco, assim, na falta de preparo, sabe, para lidar com esse momento, porque, não sei, me parece que como a questão também do suicídio nos afronta, acho que o questionamento da adolescência nos afronta também, te fascina, me fascina também, quando você fala assim, as questões que são trazidas, né, lembram a gente que a gente está vivo, que a gente está aqui que, por alguma causa, né, algo que nos cause estar aqui. Mas, não sei, me parece que para a maioria o que causa é um afastamento. Não vamos falar sobre isso, sabe? Não sei lidar com isso. Então, talvez o jeito de lidar seja escutando, né? Eu acho que é escutar sem julgar. O adolescente, ele demanda muito isso. Nas escolas, por exemplo, em relação à tentativa de suicídio, né? O indicado pelos profissionais que trabalham com isso é você ter, hoje em dia, por exemplo, o psicólogo, ele é muito utilizado na escola para ver horário de estudo, né? Então, que a escola tenha alguém, não só em termos do suicídio e autolesão, que escute realmente os adolescentes em termos não apenas de produtividade, mas de entender o que está acontecendo ali com cada sujeito, que não sejam só máquinas de produção de pessoas que vão fazer o Enem. Isso é muito difícil de incluir, né? Principalmente com essa nova carga horária do novo ensino médio. Sim. E com relação aos pais, eu acho que tentar querer saber um pouco mais, né? Assim, do que está acontecendo ali. Às vezes a gente vê pais que habitam com seus filhos, né? E não tem a menor ideia do que está acontecendo com eles, né? Assim, é ampliar o campo da palavra, da palavra e da escuta. E é comum ouvir isso na clínica, né? A minha mãe não sabe nada sobre mim, meu pai não sabe. Claro que tem a questão que eles sempre vão achar isso mesmo, mas tem, né? Tem algo ali para... Eu não sei o que você pode falar da sua experiência, assim, dessa escuta, mas que é assim... Eles querem se comunicar. Né? Essa busca é por um lugar, é pela existência, não é uma busca para acabar com essa existência, né? Mas parece que tem uma ponta solta.
Eles querem, mas não sem resistência, Não sem resistência e não sabem como. Quem é que abre essa porta? né? Né? Quem é que abre esse caminho do diálogo? Sim. Né? Aí cada um é um, É, né? O manejo é singular mesmo. é. Mas sempre fica, não sei, eu não sei, parece que puxar a responsabilidade para mim, sabe? Adulto, assim, da história. Que é de fazer, vamos lá, enfrenta aí esse quarto. É Enfrenta esse certo. quarto, porque esse quarto é fantástico, na verdade, né? Esse quarto pode ser muito produtivo. Se ele não for abandonado, é uma angústia pura, né? Uhum. Então, é uma conversa muito interessante. Vale a pena. Uma Sim. conversa que vale a pena. Ah, eu acho que é isso. A gente talvez pudesse falar um pouco sobre essa questão das automutilações, né? Que são que chegam muito também, né, nessa fase como uma solução. E acho Como, até que eu já falei, né, que sim, tem muito a ver com essa tentativa de escrever um sofrimento, né? Uma de coisa recente, localizar. tem uns 25 anos que esse quadro surge assim como uma produção típica da adolescência, acontecendo assim de forma meio grupal. Então, eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, um aspecto identificatório, né? Que você vê o seu Sim, coleguinha fazendo e você fala assim, né, aquilo bem da questão da identificação de grupo. Você fala, então é, aqui tem uma saída possível, né? Eles se ensinam como é que faz. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é mesmo a impossibilidade, na impossibilidade de uma produção pela via da palavra do que é o sofrimento, você marca esse sofrimento no corpo pela via de um ato, né? sim, Então, é sempre uma tentativa de dar uma vazão para isso que sofre. E eles relatam que, quando eles fazem, eles apaziguam o é, sofrimento. Né? Mas a minha experiência assim de 100% no consultório é que à medida que a palavra vai podendo ser produzida, isso. os atos autolesivos vão reduzindo. É porque falta palavra, né? É, Que não, isso. dá para escrever de outros jeitos, Isso, sem ser machucando o corpo. isso. Ótimo. Ai, Carolina, antes da gente gravar, você falou um pouco sobre os lugares onde buscar ajuda, né? Nos outros programas a gente colocou isso também, uma ajuda, buscar uma ajuda específica, não é qualquer ajuda, né? Eu acho que em caso de risco de suicídio, de ação suicida, né, a gente tem aí o CVV, a gente tem os CAPs, né, o CAPS-I na cidade inteira, a gente tem uma rede de saúde mental montada, gratuita, né, Uhum, profissionais na rede particular de saúde mental também. uhum. A gente tem o Vitaleri, que eu te indiquei, né, que são Sim, grupos de apoios online gratuito para familiares, tanto que perderam um ente querido ou que estão vivendo a situação de ter um ente querido que está com risco de tirar a própria vida. uhum, Então, é sempre bom a gente ter tentar montar uma rede de apoio, é outro fator muito importante, assim, né, dentro do estudo sobre casos com risco de suicídio, é tanto esse sujeito como quem está em volta desse sujeito ter uma rede de apoio para trabalhar com essa questão. sim. Então é encarar essa questão Com uma rede de apoio, como uma rede de apoio. não encarar não totalmente só. Tá. Mas olha, não se furtar, né? Dessa conversa e se existe alguma ideação, fazer essa pergunta também. Se existe ideação, né? Um mito que tem no Brasil é assim, a pessoa falou, ela não vai fazer. Não, se a pessoa está falando demais, se a pessoa fez, presta atenção, porque 50% das pessoas que tentam de Tenta novo, de né? novo. E se a pessoa está falando é porque aquilo está passando na cabeça dela. É. Então pergunta, né? O que está passando na sua cabeça? É. Não é mais ou Queira menos por saber aí. um pouco mais. Querer saber, ter um tempo para escuta, né? Do outro. Sim. Ah, e tem mais alguma coisa que você queria Não, trazer acho que para a é isso gente? mesmo. Acho que falar também onde o pessoal pode te escutar mais. Eu sei que tem muito material seu, né? Na internet, acho que E no meu escrito Instagram, né? também, no Carol Instagram. Nassau. Uhum. Estou disponível também, lá dá para me chamar, dá para ver Isso. onde que eu vou falar É. normalmente sobre o tema e e o que que eu estou produzindo sobre isso. Acho que é interessante também a relação que você fez com a série, né? 13 Razões, porque
que também traz essa questão da escuta na escola, não é? E de enfrentamento mesmo, né? Desse fenômeno, assim. Sim. Então, você quer falar alguma coisa disso, pessoal? Aí eu acho que aí nós vamos abrir amplia demais, né? É muito específico. Acho que dá para a gente. Mas acho que Quem ilustra... sabe uma outra conversa. Eu acho que sim, que acho que ilustra muito, assim, muito numa prática, né? Acho que traz para um real, concreto, para um concreto. A gente pode. Isso que a gente pode pensar isso para uma outra conversa, porque senão é mais uma hora. Então eu quero já deixar aqui um convite, então, para você voltar para a gente falar também mais sobre essa fase da vida que é a adolescência, que eu acho que a gente aprende muito, tem muito a aprender, né? Com essas perguntas que são feitas ali, né? Virei, vai ser um prazer. Que joia. Muito obrigada. Disponha. Obrigada, pessoal. Até a próxima.